A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro. Eu tenho o maior prazer e satisfação de trazer hoje o seu coração essa mensagem de fé. Só que eu quero antes convidar você a se inscrever no meu canal do YouTube e acionar o sino para receber novas mensagens todo dia que tiver. E o tema de hoje é jogos mentais do inimigo. Amados, o diabo gosta de jogos mentais. Quando eu era um crente jovem e impressionável, eu fui ensinado erroneamente que um cristão poderia cometer o que se tornou conhecido como o pecado imperdoável ao blasfemar contra o Espírito Santo. O simples pensamento que eu poderia cometer esse pecado me colocou ali sobre uma forte opressão. Aquele pensamento abriu a porta para todos os tipos de experiências que eu tive terríveis na minha vida. Eu estava realmente preocupado por já ter cometido esse pecado imperdoável e estar com a minha passagem só de ida para o inferno. E quanto mais eu resistia, mais tinha todos os tipos de pensamentos blasfemos acerca do Espírito Santo, quando orava e até mesmo quando estava adorando a Deus em minha sinceridade. Foi uma experiência angustiante, com o diabo implacavelmente oprimindo e atacando a minha mente com todos os tipos de maus pensamentos. Então, o que é esse pecado imperdoável? Amados, o pecado imperdoável é simplesmente o pecado de um descrente rejeitar continuamente Jesus como seu Salvador. Por não aceitar o presente gratuito da salvação de Deus, ele está dizendo: eu não preciso de Jesus, eu posso muito bem salvar a mim mesmo. Era isso que os fariseus hipócritas estavam fazendo nos tempos de Jesus, bem diante dele. Apesar de todos os milagres surpreendentes que o Senhor Jesus realizou pelo poder do Espírito Santo, eles recusavam teimosamente ali a crer que Jesus era o Messias. Chegaram até ter a audácia de dizer que o seu poder e autoridade vinha do diabo. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 24. Sabe, meus amigos, é impossível para você, como crente, no dia de hoje, você que aceitou Jesus, cometer esse pecado, porque você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Além disso, não há absolutamente pecado algum que o sangue de Jesus já não tenha limpado de você. Todos os seus pecados foram perdoados e desculpados por meio da sua obra consumada na cruz. Esse é um trabalho imaculado. O Senhor Jesus deixou um único pecado, ele não deixou nenhum pecado sequer. Por quê? Porque ele levou sobre si. Foi por isso que o apóstolo Paulo, que escreveu 2/3 do Novo Testamento, nunca mencionou o pecado imperdoável em qualquer de suas epístolas às igrejas. Não lhe parece que, se os cristãos pudessem cometer esse pecado e perder a sua salvação, Paulo não teria mencionado pelo menos uma vez em todo o seu escrito? Sabe, queridos, na época ninguém me ensinou a graça de Deus e eu vivi sob essa nuvem escura de opressão mental durante mais de anos. Você consegue imaginar isso? Um único pensamento me manteve em cativeiro durante um período tão longo. E foi por meio dessa experiência traumatizante que eu aprendi sobre os jogos mentais do diabo. Como eu compartilhei no capítulo anterior, o diabo sabe como usar o pronome pessoal para enganá-lo. Em vez de me dizer descaradamente, você cometeu o pecado imperdoável, eu ficava ouvindo em minha mente, eu cometi o pecado imperdoável. E em função de eu crer erradamente que um crente poderia cometer esse pecado, isso reforçava as mentiras do diabo aqui dentro de mim, na minha vida. E eu ouvia constantemente pensamentos como assim, blasfemei contra o Espírito Santo. Eu cometi o pecado para o qual não há perdão. E eu falhei e decepcionei a Deus. O inimigo sempre me incluía o pronome eu. Apesar de todo aquele tempo ser ele quem estava plantando aquelas ideias erradas e passando esses pensamentos blasfemos na minha mente. Quando eu orava a Deus e aqueles pensamentos errados, às vezes vulgares, entravam, geralmente minha resposta era: meu Deus, o que há de errado comigo? Eu sou um cristão, não deveria ter esses tipos de pensamentos. Em outros momentos o diabo me confrontava com acusações. Como você pode ter esses pensamentos, você sendo crente? Que tipo de pessoa doente é você?
Ou como você pode pensar coisas tão desagradáveis contra aquela pessoa e ainda se chamar de crente? Você já passou por isso, meu amigo? O inimigo, ele é um especialista em lançar pensamentos em nossas mentes e em seguida recuar e ir até você como um legalista para acusá-lo com exatamente os pensamentos que ele havia colocado em sua mente. Queridos, eu vou parar por aqui. Foi um pouquinho longo de novo, né? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu sei que são mensagens maravilhosas, não dá para parar no meio, mas amanhã nós continuamos. Se você chegou até aqui, deixa o seu like e compartilhe também com a sua rede de amigos. E até a próxima. Shalom Adonai.